Se você acha que tem uma cobra como sogra, é porque você ainda não conhece a minha. Eu namoro há 1 ano e há 5 meses o meu namorado me chamou para ir morar com ele. Meu namorado é filho único, então por conta dele ser filho único, os pais dele construíram uma casa no fundo da casa deles pro meu namorado, para ele poder ter a liberdade dele, para ele poder ficar mais tranquilo. Quando meu namorado me chamou para ir morar com ele, logo de início, eu não achei uma boa ideia, afinal morar com sogra não dá certo. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu já tava sentindo e eu não tava muito afim. Porém, ele insistiu bastante e eu acabei aceitando a ir morar com ele. Eu nunca tive um problema direto com a minha sogra. Ela nunca foi uma das melhores sogras, mas eu nunca cheguei assim a ter um problema, sabe, com ela. Então, o dia que o meu namorado foi dar notícia para os pais dele que eu ia morar com ele, que na verdade ele já tinha conversado com o pai disse que tudo bem, e ele tinha conversado já com a mãe, mas a mãe dele achou que era só uma hipótese. Então, o dia que ele foi dar a notícia que eu realmente ia mudar lá pra lá, ela não gostou, foi nitidamente a cara dela, a feição dela, ela não gostou, mas ela não falou nada. Então eu fui e falei pro meu namorado: você tem certeza que seus pais estão de acordo, tá tudo bem? E ele disse que sim, que já tinha conversado com o pai, com a mãe, e que sim, que eles estavam de acordo. Então eu falei, beleza, e acabei me mudando. Eu tenho um filhinho de 4 patas e eu sou completamente apaixonada por ele. Infelizmente eu sou estéril, eu não posso ter filhos humanos, então por conta disso eu tenho esse meu filhinho de 4 patas, onde eu sou completamente apaixonada por ele. Então eu me mudei, chegou o dia de eu me mudar. Me mudei tudo certinho. No dia seguinte era minha folga e eu tava lá, na casa arrumando as coisas, e a minha sogra foi lá e bateu na porta, falou que queria falar comigo. Aí eu falei pra ela entrar. No que ela entrou, ela falou assim: viu, eu só queria te dar um recado mesmo. Ela falou: olha, eu não gosto de cachorros, tá? Não sei se meu filho te falou, mas eu não gosto. Então é melhor você doar. Se você quiser ficar aqui, você vai ter que doar pra alguém, vai ter que dar ele embora pra alguém. Aquilo me deixou com muita raiva. E eu falei pra ela que eu iria embora, mas eu não daria o meu filho embora. Então ela disse pra eu esperar o meu namorado chegar pra que a gente pudesse conversar e chegar num acordo. Então passou algumas horas até que o meu namorado chegou. Assim que ele chegou, a primeira coisa que eu fui perguntar pra ele já foi isso. Assim que ele chegou, eu já falei pra ele, viu, por que você não falou pra mim que a sua mãe não gostava de cachorro? Só que ele nem me respondeu. A hora que eu perguntei pra ele isso e que eu falei, que ela falou que eu teria que doar o meu cachorro pra eu ficar morando ali, ele já foi diretamente falar com ela. Foi lá na casa dela e perguntou pra ela. Ele falou: por que a senhora tá implicando tanto com o cachorro, sendo que o cachorro só fica dentro da nossa casa, ele nem sai aqui pra fora, só sai quando a gente chega? Ela foi e respondeu pro meu namorado que ela não queria saber, que a casa era dela e que ali, cachorro, ela não queria. Então eu entrei no meio da discussão deles e falei pra ela que sim, que ela estava certa, a casa realmente era dela e sim, as regras teriam que ser da forma dela, mas que tudo bem, pra ela ficar tranquila, que eu estaria indo embora junto com o meu cachorro. Então, a hora que o meu namorado ouviu eu falando que eu iria embora, ele ficou doido. Na hora ele pegou, ele falou: se você for embora, eu vou embora junto. Só que a mãe dele não gostou. Ela falou que dali ele não sairia, até porque ele tinha uma casa ali, então não tinha o porquê ele pagar aluguel em outro lugar. Meu namorado foi e respondeu pra ela: se a minha mulher não é bem-vinda aqui, eu também não sou. Ela é a pessoa que eu escolhi pra estar do meu lado, então se ela não é bem-vinda, eu também não sou. Então ali a gente saiu, na hora mesmo a gente pegou, naquele dia a gente nem foi trabalhar, a gente já pegou e já saiu pra procurar casa. Até que naquele dia mesmo que a gente já saiu pra procurar, a gente achou casa. Então ele retornou pra casa dele e contou. Eu fiquei lá fora esperando, eu nem entrei. Ele entrou na casa dele, foi lá e contou pra mãe dele que ele já tinha achado uma casa e que a gente iria embora. Ela não falou nada, ela não abriu a boca pra falar um A. Só que ele falou assim que a feição dela não tinha nem como disfarçar, que ela ficou muito brava. Então ali naquele dia a gente pegou e foi jantar na minha mãe. E obviamente que eu levei meu bebê. Então assim que a gente voltou pra casa do meu namorado, a gente foi tomar banho. Então o que eu fiz? Eu deixei o meu cachorrinho lá na frente, lá na área, pra ele poder brincar um pouquinho. Porque como ele ficava só dentro de casa, então eu deixei ele lá na área pra ele poder brincar um pouquinho e fomos tomar banho. Saí do meu banho e fui lá na frente pra buscar ele. Assim que eu cheguei lá na frente, ele tava deitadinho. Quando eu coloquei a mão nele, porque eu chamei ele, ele não veio. E quando eu chamo, ele vem na hora.
Quando eu coloquei a mão nele assim, ele tava meio molinho. Na hora eu já gritei pro meu namorado. Meu namorado correu lá na frente e falou que se caso piorasse, a gente correria pro veterinário. Levei ele pra dentro e deixei ele na caminha dele do lado da minha cama. Só que o tempo todo eu fiquei de olho nele. Só que teve uma hora que ele deu uma animada, ele levantou e foi até o banheiro, que é onde ele fazia as necessidades dele. Então ali eu fui dormir mais tranquila, eu vi que ele tava melhor. Porém, no dia seguinte, eu acordei, levantei e fui pro banheiro tomar banho. E todo dia de manhã, quando eu faço isso, ele vai atrás de mim, ele sempre me segue. Naquele dia eu fui tomar banho e ele não veio atrás de mim. Então eu chamei ele e ele não me deu atenção, ele nem me olhou. Então eu voltei e coloquei a mão nele pra ver como que ele tava. Fui tentar ver, né, tipo, colocar a mão nele pra ver se ele reagia. Assim que eu coloquei a mão nele, ele já estava praticamente morto. Ali eu caí em desespero, já comecei a gritar. Meu namorado já veio, pegamos ele, o nosso cachorrinho, e corremos já pro veterinário. Porém, no caminho até o veterinário, infelizmente, ele não resistiu e acabou falecendo. Assim que a gente chegou no veterinário, o veterinário foi atender e deu, né, diagnosticou que sim, ele tinha sido envenenado. O meu mundo simplesmente acabou ali. Então nós saímos da sala e eu fui conversar com o meu namorado. Eu virei pra ele e falei pra ele que eu tinha certeza que tinha sido a mãe dele que tinha feito aquilo. Em momento algum ele retrucou, ele não falou nada. Ele pegou, nós entramos no carro, ele me deixou na minha mãe e foi pra casa da mãe dele. Assim que ele chegou na casa da mãe dele, ele foi e deu um migué. Ele já chegou confirmando. Ele falou assim, nossa, eu sei que foi a senhora que envenenou. E começou a falar. Só que, tipo assim, o mais incrível, o mais, assim, absurdo é que ela não quis mentir em momento algum. Ela já falou logo de cara que ela tinha feito aquilo pra provar que na casa dela quem mandava era ela. Então meu namorado começou a chorar. Ele foi e disse que estava arrumando as nossas coisas pra gente ir embora e que ali ele não voltaria mais. Essa mulher começou a gritar loucamente, dizendo que já que eu tirei o filho dela, que ela também tinha tirado o meu filho. Então que tava tudo bem, que a gente tava kits. Então meu namorado foi, pegou todas as minhas roupas, as roupas dele, e ficamos na casa da minha mãe até sair a chave da nossa casa que a gente tinha alugado. Depois dessa situação toda, o meu namorado não consegue mais conversar com a mãe, ele não consegue nem passar mais na frente da casa da mãe, sabe? Hoje mesmo ele só mantém um contato com o pai, que é uma pessoa muito boa, diferente da mãe dele. E eu fico sem entender até hoje que limite tem a maldade do ser humano. Será que tem limite? Porque tem gente que ultrapassa todos os limites e eu fico indignada com essas coisas, gente.